O Itamaraty divulgou nesta quinta-feira a explicação do voto do Brasil na reunião que aprovou a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise humanitária e dos reféns na faixa de Gaza. Direto para Brasília com o repórter André Anelli. André, boa noite. Qual foi a justificativa do Itamaraty? Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. O Palácio do Itamaraty questionou a demora do Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, para aprovar uma resolução sobre o que chamou de terríveis crises humanitária e de reféns na guerra entre Israel e o Hamas. O Ministério das Relações Exteriores saudou a resolução que foi apresentada por Malta e reiterou o apelo em favor do término das hostilidades. O Brasil apoiou o texto que foi aprovado com 12 votos a favor, mas que teve abstenção de Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Ao justificar o voto favorável do Brasil, o embaixador na ONU, Norberto Moretti, citou que outras resoluções melhores foram propostas no órgão, mas rejeitadas antes. Apesar dessa crítica, ontem o governo federal disse que recebeu com satisfação a aprovação dessa resolução para a guerra. O texto aprovado pede a implementação de pausas e corredores humanitários urgentes e prolongados em toda a faixa de Gaza por um número suficiente de dias. A medida tem o objetivo de que a ajuda humanitária de emergência possa ser prestada à população civil por agências especializadas da ONU, pela Cruz Vermelha Internacional e por outras agências humanitárias imparciais. A resolução também pede a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e por outros grupos e rejeita o deslocamento forçado de populações civis. Lembrando que, no último dia 18, o Brasil apresentou uma resolução que previa o fim das hostilidades entre Israel e o grupo Hamas. Mas o texto teve um voto contrário dos Estados Unidos por entender, entre outros aspectos, que Israel tem o direito de autodefesa. Agora, então, essa resolução aprovada no dia de ontem, que veio de Malta, na Europa, e que agora coloca, então, de certa forma, regras para uma convivência um pouco melhor entre Israel e o grupo Hamas. Thiago. André Anelli, que daqui a pouco vai voltar, porque o presidente Lula conversou hoje com uma importante autoridade de Israel. Daqui a pouco você traz essas informações e mais um giro com os nossos comentaristas. Dora, é correta a postura do Itamaraty, que, claro, elogia essa resolução, não tem como ser contra uma resolução dessa para se ampliar a ajuda humanitária e também a perspectiva em relação às crianças, mas também há essa crítica da demora. Demorou muito, Dora? Sim, claro, demorou, mas é aquilo, a diplomacia é a arte do possível, era o que se podia, né? E ontem a gente viu, né, Thiago, até entrevistando convidados nossos, especialistas, você perguntou, me lembro bem, qual é a efetividade dessa resolução, qual a chance dela ser cumprida? Pequenas, e eles responderam, pequenas, mas de qualquer maneira, um posicionamento da comunidade internacional era esperado e esse considerado até por todos, né, uma resolução, digamos assim, muito leve, sem a condenação explícita ao Hamas, sem o pedido de um cessar-fogo, mas era o que foi possível, foi a sexta, se eu não me engano, quinta ou sexta, né, tentativa e dessa vez bem sucedida, mas é aquela coisa, né, a diplomacia é uma coisa, o cenário da guerra é outro completamente diferente, mas Itamaraty, sabe, uma posição assim, bastante condizente, diferentemente de outras situações, com a diplomacia brasileira. Aquilo, sabe, não cria confusão com ninguém, reconhece as realidades e vamos em frente.